Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Eu postei uma frase na minha página lá no Facebook, como eu faço diariamente às 8 da manhã, uma dose diária de atitude positiva, de inteligência para a sua vida. E eu gostaria de comentar, ler esta frase e depois comentar a reação de muitas pessoas com respeito todas as vezes que a gente fala sobre este assunto. Vamos ler aqui a primeira frase. Eu disse: quando você fica doente ou sofre algum ferimento sério, você para tudo o que está fazendo e vai ao hospital. Não importa a hora do dia ou da noite, onde está, se vai perder um dia de trabalho, nem o custo do tratamento. Você precisa cuidar daquela doença, parar o sangramento. É a sua vida, afinal. Será que você não vê que o seu casamento está sangrando? Quantas lágrimas mais sua esposa vai precisar chorar para você sentir a dor dela? Quanta raiva mais o seu marido precisará acumular para você notar que o seu desrespeito está acabando com ele? Casais, se o seu relacionamento está doente, solteiros, se a sua vida amorosa ou solidão o está abatendo, é hora de você fazer tempo e buscar ajuda. Pare tudo, priorize sua vida amorosa. Bom, uma mensagem claramente fazendo uma analogia de como as pessoas que normalmente dizem assim: eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, não dá tempo para eu fazer nada e tal, mas quando bate uma doença, um acidente, há um sangramento, alguma coisa, elas não têm escolha mais. Elas têm que parar tudo e correr para o hospital. Dia de trabalho, com um encontro marcado, com o chefe esperando o trabalho ser entregue, não importa o que, elas param e vão para o hospital. Por quê? Porque é a vida delas que está em risco. Então, da mesma forma, quando o casamento, a vida amorosa está em perigo, está sangrando com algum problema, a pessoa está a ponto de perder o casamento, está com uma situação séria na vida amorosa, sofrendo na solidão, ela também tem que parar, deixar de dar desculpa e colocar a vida amorosa em primeiro lugar. Então, isso é algo lógico, que se você não cuida da sua vida amorosa, você nunca vai colher frutos. Mas aí, vem as pessoas sempre dizendo assim: é verdade, mas é triste quando o outro não quer ou não aceita ajuda. Daí não tem como parar o sangramento. A velha desculpa, Cristiane, que as pessoas que estão num casamento, normalmente com problemas, costumam dar. Elas dizem assim: quando um só quer, não adianta. Andorinha sozinha não faz verão. Então ela não faz nada para resolver o problema do casamento. Por quê? Porque a outra pessoa não faz nada. Aí eu fico pensando assim, pois é, se os dois sofressem um acidente de carro, por exemplo, e ficassem lá sangrando, se o outro ficasse lá no carro assim: não, eu vou morrer aqui, me deixa aqui, pode me deixar que eu não quero, eu tô bem, não vou pro hospital. E esta pessoa, que também está sangrando, com muita dor, tivesse vendo a sua vida em risco, ela não iria buscar ajuda sozinha, mesmo que o outro não quisesse? Quer dizer, as pessoas não se dão conta que elas abraçam raciocínios falhos e por isso suas vidas são falhas e fracassadas. E aí eu vou falar mais uma vez, Renato, porque as mulheres gostam de levantar a bandeira de independência. Mas quando é em relação ao relacionamento, essas pessoas que falam isso, elas são dependentes da outra. Você coloca a dependência toda no seu marido, que não quer nada, que não quer investir, que não mostra nenhuma vontade de resolver os problemas. Você depende dele, que não quer, para resolver o problema do casamento. Quer dizer, você está sendo uma dependente. Você pode ser bem dependente financeiramente, mas emocionalmente você está sendo uma dependente. Então, se você quer tanto ser independente, por que você não pega? Ok, você não quer ajuda, mas eu vou procurar ajuda. Porque a gente tem visto isso. Muitas pessoas têm, depois que começaram a fazer o tratamento da terapia do amor, elas têm reconhecido muitos erros, muitas falhas que elas cometiam e que elas não sabiam que cometiam. Falhas estas
que levaram o parceiro a cometer suas falhas. Uhum. Quando um dos dois começa a acertar, lógico que você vai ter só um errando, que vai, consequentemente, se enxergar, porque ele já não vai mais ver o erro da outra pessoa. Então, ele só vai ter o erro dele para enxergar. As pessoas precisam entender que a humanidade, vamos falar agora do coletivo, né? São 7 bilhões de seres humanos neste planeta. A humanidade, apesar de viver juntos, de compartilhar muitas coisas juntos, ter que habitar o mesmo lugar, o mesmo planeta, são indivíduos. Nós somos indivíduos. Então, por exemplo, se eu quero melhorar o mundo, eu tenho que começar comigo. Eu não posso querer mudar 7 bilhões de pessoas, ou 6 bilhões, 999 milhões e tal. Eu tenho que mudar a mim primeiro, porque é a única pessoa que eu posso controlar. Agora imagine, se eu falar assim para mim mesmo, que é o estilo de muitos brasileiros, né? Infelizmente aqui no Brasil fala-se tanto sobre a corrupção. Fala-se tanto sobre, o Brasil, político é tudo corrupto e tal, essa corrupção e tal. Mas aí quando o guardinha do trânsito para o cara para dar uma multa, ele pergunta o guardinha do trânsito, vem cara, não dá pra gente fazer um acordo não, tal, que eu posso fazer para você livrar a barra e tal. Quer dizer, então, ele reclama da corrupção geral, mas ele mesmo é corrupto. Ele mesmo vende produto ou compra produto sem nota fiscal. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Então não adianta você querer mudar o mundo se você não muda você, meu amigo, minha amiga. Não é diferente no casamento. Aliás, é muito mais fácil você mudar o casamento do que você mudar o mundo. Né? E se a mudança no mundo começa com uma pessoa, imagina no casamento. Começa com um. Então não caia nesse raciocínio falho que as pessoas dizem: andorinha sozinha não faz verão. É um ditado popular. Pode servir para andorinha. Mas você não é andorinha. Você não é uma andorinha. Você é uma pessoa inteligente. E você, com a sua inteligência, pode claramente entender que se você decidir melhorar dentro do seu casamento como pessoa, independente do comportamento da outra, então, como a Cristiane falou, você vai já diminuir os problemas pela metade. E ainda que a outra pessoa insista, que normalmente o que acontece é que quando um melhora, o outro, dado o seu devido tempo, também melhora. É o que acontece, porque dentro do casamento há muita questão de pirraça. Né? Um está errando, aí o outro vai lá também erra, aí o outro, então você vai ver só, se você não muda, eu também não mudo. Fica essa questão de ping-pong, de pirraça. Mas quando uma pessoa muda, o que costuma acontecer na maioria dos casos, a outra também muda, dado o seu devido tempo. Ok? Não é imediato. Mas ainda que esta outra pessoa não mude, pelo menos você melhorou como pessoa. Se esse casamento acabar, não vai ser por sua culpa. Não vai ser porque você não tentou. Lá na frente você não vai pensar assim, poxa, eu podia ter tentado um pouquinho mais. Ou como as pessoas que leem o livro Casamento Blindado costumam dizer, se eu tivesse lido esse livro quando eu ainda estava casada. Né? Quer dizer, elas enxergam que elas poderiam ter feito alguma coisa mesmo com os erros do parceiro. Então, de uma vez por todas, você, pelo menos aluno ou aluna da Escola do Amor, não caia nessa mentira de achar que para mudar o casamento, os dois precisam querer ao mesmo tempo e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Normalmente, a mudança começa com um, e deste um contagia o outro e a mudança passa para o outro. É isso que nós temos foi isso no nosso casamento, e isso tem sido no casamento de muitos casais que nós trabalhamos e aconselhamos também. Então fica a dica para você. Escola do Amor Responde é o que você está ouvindo, assistindo agora. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. E se você quiser, por acaso aqui de tabela, seguir a nossa página lá no Facebook para sempre receber uma dica, basta você acessar o Facebook e procurar a minha página oficial, BP Renato Cardoso. BP Renato Cardoso. Já voltamos para responder as perguntas de hoje.
A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Vamos agora responder a pergunta da aluna Débora. Ela perdoou o marido, mas não consegue confiar mais nele. Tenho 7 anos de casada e 2 filhos. Há quase 1 ano estou em crise com meu esposo, porque descobri que ele se comunicava com outras mulheres pelo celular. Cheguei a levá-lo ao psicólogo depois que ele teve uma crise de choro, dizendo que queria morrer, pois não queria me decepcionar e magoar minha família. Percebi que era uma crise de consciência e que havia mulher no meio. Já cheguei a encontrar no celular dele vários sites de acompanhantes de vários lugares, de massagistas e até mesmo de transexuais. E descobri que ele se relacionou com uma garota de programa. Brigamos muito, eu o agredi, arrumei as malas dele e disse para ele ir embora. Durante todo esse tempo, eu o perdoei muitas vezes. E ele sempre dizia que iria mudar, mas nunca mudou. Eu o questionei e ele me disse que 99% dos homens fazem isso, pois é uma necessidade do homem. Isso é uma grande mentira, é uma desculpa comum que os homens que praticam pornografia, prostituição, enfim, traem suas mulheres, gostam de se apoiar para aliviar um pouquinho a consciência. Dizer que todo mundo faz, todos os homens fazem isso. E, além de ser um erro, porque não é a verdade, mas também está se apoiando em uma lógica também falha, que significa dizer que se a maioria das pessoas faz alguma coisa, isso a torna aquela coisa certa, né? Então, se bastante pessoas, um número suficiente de pessoas, faz uma determinada atividade, então logo aquilo torna essa atividade correta. E isso não é verdade. Não importa o número de pessoas que faz uma coisa. Independente do número de pessoas que faz uma coisa, existe o certo e existe o errado. Então, ainda que 99% dos homens fizessem isso, não faria isso uma coisa certa. Porque você sabe julgar entre certo e errado. A grande verdade é que a maioria das pessoas faz coisas erradas e a minoria faz coisas certas. Né? A maioria das pessoas mente, por exemplo, não faz da mentira uma coisa certa. E a minoria tem a política de falar a verdade. Mas não é por isso que essas pessoas, por ser minoria, estão fazendo uma coisa errada. Exato. Então, continuando aqui. Eu considerava traição, mas ele achava que não era. Não consigo entender por que ele fez isso. Sou uma mulher bonita, me cuido e não sou frígida na cama. Pelo contrário, era ele quem passava mais de 1 semana sem me procurar. Cheguei a sugerir a ver filmes pornôs com ele para que ele não me traísse mais. Até que um dia disse que não iria mais aceitar esse tipo de traição e que se eu pegasse novamente não perdoaria. Ficamos ótimos desde então. Decidi dar todo o carinho e atenção para ele, como nunca havia dado. Ele está amando, porém as feridas ainda não cicatrizaram e às vezes me sinto insegura e acabo questionando algo. Ele fica muito bravo, fala que eu procuro confusão e fica sem falar comigo. Ele excluiu o Facebook, mas encontrei no LinkedIn dele várias amigas enfermeiras, todas bonitas e jovens. Ele é auditor contábil no setor da saúde, mas eu não vejo por que ele aceitar essas enfermeiras nas redes sociais dele.
Não consigo mais confiar nele. Estou a ponto de desistir desse casamento. Mas gosto dele e tenho um filho com síndrome de Down. Meu medo é prejudicar o desenvolvimento dos meus filhos. Então, Débora, o que está acontecendo é que você não tem ainda, infelizmente, 100% da parte dele de mudança de comportamento para gerar em você uma confiança, uma nova confiança. Porque ele insiste em manter essa rede social e com mulheres atraentes, bonitas, e faz questão de não se livrar dela. Muito bem. Então você, com razão, fica com o pé atrás. Pode ser que ele não esteja fazendo nada de errado, mas essa resistência da parte dele de mudar, ainda que apenas para não perder o casamento, isso é um ponto negativo da parte dele. O que você tem que fazer é que você não pode negociar para baixo novamente, né? Fazer concessões daquilo que você originalmente colocou para ele, que foi, olha, a partir de agora, se eu pegar novamente, eu não vou perdoar. Então, eu acredito que você deve ter colocado condições para ele, inclusive a parte de redes sociais, e se ele insiste agora em voltar atrás no que ele concordou lá no passado, então você tem que fazer o pé firme e dizer para ele, olha, você está rompendo o nosso acordo. Nós estamos muito bem e se você vai fazer questão de jogar tudo por água abaixo por causa de uma bobagem como essa, então realmente a mensagem que você está me dando é que por coisas ainda mais do que uma rede social, como uma traição ou o que você fazia no passado, você tampouco vai conseguir resistir. Então você tem que tomar uma decisão do que você quer. Me diga, e se você decide que vai manter a rede social e perder o seu casamento, então faça isso. E não se sinta culpada, não se sinta a chata por isso, amiga, porque o problema aqui não é você. Você tem que entender isso. O problema não é você. Você não está sendo culpada. Você disse que achava que a culpa poderia ser sua, que você talvez estivesse sendo frígida e tal, não dava atenção. A culpa não foi sua. Ele, o seu marido, tem um problema. Ele tem ou tinha um problema. Um problema de vício, de dependência de mulheres, um vício de sexo. Então, se ele não reconhecer que ele precisa de ajuda e buscar total livramento disso, total livramento, de dentro para fora, e em muitos casos, não basta apenas uma decisão, a pessoa precisa buscar ajuda para desenvolver forças interiores que vão ajudá-lo a manter essa decisão. Porque muitos dizem assim, tá bom, não quero, como ele foi no passado, ele teve essa crise de choro e tal, você até levou no psicólogo, mas ele voltou a fazer. Então, não basta às vezes a pessoa saber o que tem que parar de fazer, decidir parar de fazer. Ela tem que ter forças para cumprir aquilo que prometeu e decidiu. E é o que parece que está acontecendo com o seu marido. Então, se ele não buscar ajuda, não tiver uma força maior do que ele, que normalmente nós consideramos que é a fé. O que nós temos visto no caso de muitos casais é que a fé em Deus é a que provê para ele, para esta pessoa, a força maior. Então, por causa de uma fé em Deus, a pessoa consegue resistir àquilo que naturalmente ela não conseguia. Então, se ele não buscar essa ajuda, realmente fica difícil, especialmente quando ele começa a dar antigos sinais de fazer questão de estar em redes sociais e ter contatos com mulheres que não têm razão de estar lá. E uma outra coisa também, Renato, que eu vejo aqui que a Débora está fazendo e que muitas mulheres na situação dela fazem, é o seguinte, elas não erraram, mas elas andam em ovos com quem errou, né? Então, você aponta uma questão, olha, será que você está errando de novo? E a pessoa que errou, que traiu, que fez um monte de besteira, fica com raiva de você por ter apontado uma questão, como se
você não tivesse razão de desconfiar, né? Então, é aquilo que você estava falando no início do programa, Renato. Às vezes as pessoas tratam o que é certo errado e o que é errado é certo, né? Ele errou muito. Quem erra é que tem que começar a implorar ajuda, implorar perdão, fazer de tudo para reconquistar confiança, fazer de tudo para ser mais carinhoso, dar mais, porque ele tirou muito. Ele tirou muito de você, Débora. Ele te machucou. Não foi você que machucou ele. Ele que te machucou. Então, ele que tem que reconquistar. Ele que tem que fazer de tudo para mostrar para você que ele mudou. Mas o que deu a entender aqui pelo seu e-mail é que você perdoou e você começou a dar bastante carinho, bastante atenção, começou a fazer muita coisa por ele. E uma coisinha que você duvidou, ele já ficou chateado. Como se quem tivesse errado aqui nessa relação fosse você. E também esse medo que você tem de perder o seu casamento e isso impactar nos seus filhos, com certeza ele já percebeu que isso é o seu tendão de Aquiles. Quer dizer, então ele deve se achar muito seguro nesse casamento, porque ele pensa assim, no fundo, ela não vai me colocar na rua porque ela precisa de mim aqui por causa das crianças. Então, se ele percebe uma fraqueza, um medo em você, é psicologia humana, né? Ele vai bancar sobre este medo. E essa questão também, Renata, a pessoa traiu, a pessoa machucou, ela errou com você. Tudo bem que você decidiu perdoar, mas não quer dizer que você vai agora tratar melhor ainda aquela pessoa. Você tem que se valorizar um pouquinho também. Peraí, você errou. Então você agora lute por mim. Mostre que você quer mudar. Não ficar, sabe, facilitando a vida para a pessoa. Não fique facilitando a vida para ela. Ela tem que reconquistar, ela tem que fazer a parte dela. Não fica aí mendigando, não. Me ama, por favor. Por que ele fez isso? Por quê? Porque ele foi cafajeste. Não fica se culpando, nem fica implorando por carinho, por atenção, não. Ele tem a obrigação de dar mais para você do que ele dava antes de tudo isso acontecer, porque ele errou. E quem erra, perdeu muito num casamento. Perdeu a confiança, que é a base de um relacionamento. Quer dizer, ele que perdeu a confiança, não é você que perdeu a confiança. Não é você que tem que ficar lutando ali para reconquistá-lo, não. Então, se ele não faz a parte dele, já mostra também que não está tão arrependido assim. Porque, às vezes, a mulher fica com tanto medo de perder que ela faz até a parte do arrependimento do marido. Exato. Você tem que fazer a sua parte, você não pode ficar se culpando, nem ficar com medo. Você tem que ser firme na questão do que foi concordado entre vocês quando você decidiu dar uma chance para ele e ele decidiu mudar. Você tem que se referir de volta, porque toda e qualquer concessão que você fizer daquele acordo original, pode ter certeza que hoje vai ser uma rede social, amanhã vai ser outra coisa pior. E sem contar que ela até falou que assistiria pornografia com ele. Para tentar agradá-lo. Então, Débora, você precisa ser mais firme. Ser mais firme e perder este medo. Agora, existe uma alternativa, existe algo que você também pode fazer, que é você buscar força do alto, como eu falava há pouco, porque coisas milagrosas podem acontecer no casamento quando a mulher ou quando o marido, no caso que está buscando ajuda, busca esse poder de Deus. E é isso que nós temos feito na terapia do amor, hein? Se eu falar como um sábio, ou a própria língua dos anjos, mas não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu tiver fé para mover uma montanha, mas não tiver amor, eu mesmo não sairei do lugar.
Se eu tiver tanto dinheiro que nunca tenha de olhar o preço das coisas, mas viver sem amor, eu estou falido. Chegou a hora de conhecer o verdadeiro amor. Fogueira Santa pela Vida Amorosa, no Poço de Águas Vivas do Templo de Salomão. Informe-se na Terapia do Amor mais perto de você. www.terapiadoamor.tv. Nós estamos na Terapia do Amor dentro de um propósito muito especial, que é pela vida amorosa. Aqui no Templo de Salomão há um poço de água natural que brota debaixo do Templo de Salomão, que é um fato muito curioso. Foi algo que foi descoberto praticamente no final, na conclusão das obras, não sabíamos que existia, e que encaixa diretamente com uma passagem bíblica no livro de Ezequiel, capítulo 37, que fala que debaixo do templo de Salomão, isso no caso, o templo lá em Jerusalém, profeticamente, figurativamente, brotava um rio de águas vivas. E essas águas, por onde elas passavam, elas davam vida. Tudo que estava morto era vivificado. E nós descobrimos esse poço aqui debaixo do Templo de Salomão, em São Paulo, que curiosamente é algo que está profetizado, que essas águas vivas dariam vida por onde quer que passavam. Uma questão de fé, né? Muito bem. Então, dentro deste propósito que nós estamos fazendo para o mês de julho, da Fogueira Santa de Israel, nós estaremos dando um pouquinho desta água do poço aqui, o poço de águas vivas aqui do Templo de Salomão, para todas as pessoas que estão sedentas de amor, cujas vidas no amor estão secas, estão mortas e precisam ser vivificadas. Eu não me esqueço de uma passagem bíblica que fala que quando Jesus encontrou com uma mulher samaritana no poço e ele começou a conversar com ela, ele perguntou a ela: volte para sua casa e traga aqui o seu marido. E ele fez essa pergunta de propósito, porque ele sabia a resposta. E ela disse: olha, eu não tenho marido. E Jesus falou: bom, você falou muito bem, porque você já teve 5 maridos e este homem com quem você está agora não é o seu marido. Quer dizer, ele falou não no sentido de acusar, mas no sentido de mostrar para aquela mulher que ele sabia da sede, da frustração que ela estava vivendo. E foi ali que ela viu o poder dele, né? Porque foi imediatamente depois que ele falou isso, ele falou: então eu vejo que tu és profeta, né? E, quer dizer, você conhece a minha vida, você me entende, você sabe exatamente o que eu estou passando. E as pessoas às vezes querem contar para as outras, né? Elas querem compartilhar seus problemas, elas querem que as pessoas venham entender, que o marido entenda, que a esposa entenda, que até mesmo nós entendêssemos o problema dela. E muitas vezes só Deus entende, só Deus sabe o que se passa dentro dela, né? A gente dá para as pessoas aqui, através do programa, o nosso conselho, de uma forma assim, um pouco distante, porque nós não sabemos mais detalhes do que você envia. Mas Deus sabe cada detalhe da sua vida. Por que você faz o que você faz? Por que aconteceu com você o que aconteceu? O que levou tudo a todos esses problemas, essas crises? O que aconteceu por trás disso tudo? Deus sabe. E ele sabe da ferida. Você vê que ele foi na ferida da mulher. Ele sabe exatamente onde está doendo o seu calo. Onde está o seu calo. Ele sabe onde está doendo. É interessante, Renato, que uma coisa muito comum que as pessoas falam quando elas vêm na palestra da Terapia do Amor é que elas falam assim: parece que vocês já sabiam da minha situação. Eu nunca tinha falado com vocês. Mas ela é uma em 10 mil pessoas, entre 10 mil pessoas. Como é que nós iríamos falar
com uma pessoa ali no meio de 10 mil pessoas. E não é só uma que fala, são várias pessoas. Quer dizer, na verdade, é Deus que fala ali. É Deus que está se comunicando com as pessoas. E aqui também, não só nas palestras, mas muitas pessoas que assistem este programa, ouvem este programa, elas várias vezes já foram tocadas. Alguma coisa que nós falamos tocou na ferida delas. E não fomos nós, porque nós não conhecemos quem está do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo. Mas o próprio Deus que sabe da sua dor, da sua sede, ele fala com você e tem falado com você, como Jesus falou com aquela mulher samaritana. E disse para ela ainda mais, ele falou assim, olha, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Quer dizer, você vai parar de ficar aí mudando de homem para homem, de relacionamento para relacionamento, procurando uma felicidade que você não tem encontrado. E você finalmente vai ficar satisfeita, saciada desta sede de amor que você tem. Então, nós estamos neste propósito, na terapia do amor neste mês, e cada pessoa que tem vindo à terapia do amor tem tido a oportunidade de receber um cálice com água deste poço, o poço das águas vivas que nós temos aqui no Templo de Salomão. E se você quiser participar, então, nesta quinta-feira, você pode receber a água do poço das águas vivas e você receberá a direção de como você deixará de ter sede na sua vida amorosa. Inclusive, Cristiane e eu estivemos lá no poço. Nós fomos lá no poço e nós gravamos uma mensagem lá no poço das águas vivas do Templo de Salomão. E nós gostaríamos de passar essa mensagem para você agora. Preste bastante atenção. Estamos aqui no Poço das Águas Vivas, que fica no Templo de Salomão. Quando a gente fala de poço, nós falamos de uma fonte que não cessa. Ela está sempre brotando água. Você tira a água, tira a água, tira a água e mais água nasce. Assim é quando o casamento, quando a vida amorosa é abençoado pelo autor do amor, pela fonte do amor, que é Deus. É algo lógico que se você vai ser feliz no amor, se você vai ser realizado no amor, você então tem mais segurança, mais garantia dessa realização se você for a fonte do amor. Foi isso que Cristiane e eu fizemos. O nosso casamento, que agora vai para 24 anos, neste mês de julho, ele é alimentado por este poço. Esse poço é a fonte do amor, que é o próprio Deus. Por isso, o amor não se esgota. Eu estava falando com a Cristiane outro dia, eu estava abraçado com ela e eu estava dizendo, poxa, a gente tem 24 anos juntos, mas a gente não cansa um do outro. A gente não fica enjoado um do outro. Não é? Foi hoje que você falou isso. É contrário, exatamente. É o contrário do que muitas pessoas casadas aí por alguns anos sentem uma com a outra. Elas enjoam e ficam olhando para outras águas, outros poços. As pessoas às vezes deixam comentários no nosso Instagram e elas ficam admiradas da forma que você olha para mim, que eu olho para vocês, ficam, nossa, que olhar e tal. E elas não sabem que esse olhar que nós temos um para com o outro, foi Deus que deu. Não é algo que dá para fingir. Não né? dá, não. E também, assim, as pessoas pensam que esse carinho, esse amor que se renova todo dia, é uma coisa que nós fizemos por nós mesmos e não tem como. Uma pessoa não tem como ter isso por ela mesma. Só Deus pode dar para você uma renovação a todo dia. Pode renovar o seu casamento, o seu amor, o seu carinho, tudo aquilo que você sempre quis. Só Deus pode renovar isso a cada dia, porque sem Ele, sem a mão de Deus na nossa vida, vai ficar monótono. Como muitas pessoas, como a maioria dos casais que depois de alguns anos começam a perder o encanto um pelo outro. Por quê? Porque não tem Deus envolvido. Às vezes você, amiga, amigo, está até na igreja,
você até é uma pessoa de fé, mas a sua vida amorosa não mostra a Deus. Você acredita nas histórias que você ouve por aí, entre os seus amigos, que não é para você, que você já tem uma idade, que o seu casamento não tem mais jeito. Você acredita mais no que os outros falam do que no próprio Deus. E a verdade é que você tem direito a ser feliz no amor. Pela fé, há uma promessa para aqueles que são filhos de Abraão. Você tem direito. Nesta Fogueira Santa, você terá a oportunidade de se lançar pela sua vida amorosa. Você tem a oportunidade de buscar para transformar a sua realidade, seja ela qual for. Se você está com um casamento seco, um casamento sem vida, sem alegria, se você é uma pessoa sozinha que não dá sorte com ninguém, se você está divorciado, já perdeu um casamento, 2 casamentos, você está viúvo e quer encontrar uma nova pessoa, não sei qual for a sua situação, seja qual for, você tem a oportunidade e o direito de encontrar essa felicidade. Fogueira Santa pela vida amorosa na terapia do amor. Não fique de fora, participe na próxima palestra e descubra como participar. E nesta quinta-feira você poderá se informar mais e participar deste propósito por sua vida amorosa. Chegou a hora de você priorizar a sua vida amorosa e esta é uma oportunidade única. Venha participar da Terapia do Amor. Cristiane e eu estaremos nesta quinta-feira às 20 horas aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 no Brás, mas você poderá receber esta água do Poço das Águas Vivas em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Nós fizemos questão de enviar para todas as localidades para que todos tenham acesso. Procure a Terapia do Amor mais próxima a você, na sua cidade, aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, todos os estados do Brasil nós temos esta palestra. E a palestra é gratuita e aberta ao público, ok? Nós vamos agora a uma pausa e já voltamos para responder as perguntas de nossos alunos. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Toda quinta-feira, no Templo de Salomão, Renato e Cristiane Cardoso aconselham casais e solteiros que almejam a transformação total. A gente fala assim, olha, mulher, se valorize. Olha, mulher, você pode agradar o seu marido, você pode respeitar o seu marido. Que isso? Como assim? São valores, princípios que nós vimos isso há muitos anos atrás, mas que hoje não são mais. Eles são descartados. Isso é machismo, isso é ridículo, isso é fora do normal. E é por isso que hoje o normal é você ver as pessoas infelizes no amor. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu achava que eu tinha que mandar na relação e eu não sabia me relacionar. Já achava que eu sabia bastante coisa assim, sobre relacionamento, mas mudou muito a minha visão como mulher, né? Do que eu tenho que fazer também para melhorar, não só esperar que ele faça. O nosso relacionamento não estava legal e ela teve a iniciativa de começar a ir na primeira terapia, né? Na cidade de Marília, que é onde nós moramos. E daí ela acabou me trazendo. E a expectativa para essa noite é aprender, né? É sair com algo novo, né? Porque a gente sempre aprende coisas novas, mas para que eu possa melhorar no meu próximo relacionamento. Não tinha muita experiência em como conduzir o relacionamento, né? Tanto da minha parte como do meu ex-noivo. Então, assim, foram 5 anos, né, que eu fiquei nesse relacionamento e por falta de orientação não deu certo, né? De ambas as partes. Quando você começa a frequentar essas palestras, você muda o seu conceito, passa a ser mais atencioso, ter um pouco mais de respeito, de carinho em todos os sentidos junto à parceira, né? É o caso da Gabriela, que viu seu relacionamento de 5 anos chegar ao fim e foi à palestra pela primeira vez em busca de mudanças. Passei por uma desilusão amorosa, eu terminei meu namoro há muito pouco tempo. Pensávamos diferentes, assim, não entrávamos em um consenso comum e foi o que levou a gente terminar. A gente estava para noivar e a gente decidiu que não ia dar certo. O meu coração, assim, fica bem
bem abalado, assim, muito machucado, porque foram 5 anos, não foi pouco tempo de namoro. E então, assim, o que eu mais quero nesse momento é que meu coração seja reconstruído, ter um novo sentido para ele. E ali, ela acreditava que sim, que poderia dar uma reviravolta na sua vida. A minha expectativa para hoje é sair com o coração renovado, ele cheio de vida e assim tirar todo aquele sentimento ruim e que possa me desiludir de entrar em uma outra relação amorosa. Eu acredito que eu vou encontrar conselhos ótimos e que vai dar sentido em tudo que eu quero para minha vida. Uma ideia que pode ser facilmente comprovada por aqueles que já frequentam as palestras há um tempo. Primeiro que a gente tem que se amar, né? E a gente não pode querer ser feliz, mas aprender a fazer alguém feliz primeiro. A nossa vida no geral está melhorando cada dia mais. Eu estou aprendendo e estou sendo transformada, né? Eu acredito que para um novo relacionamento agora eu vou ter sabedoria suficiente para conduzir, né? Cada vez que eu venho aqui eu me sinto mais renovada para continuar lutando pelo que eu acredito que é o relacionamento. Receber bastante conhecimento, né, através da palestra, que é sempre boa. Todas as pessoas que não conhecem deviam primeiro vir para escutar, sentir, ver o que é, porque vale a pena. Faz muita diferença, é o que a gente aprende aqui. Vale lembrar que colocar os conselhos em prática são atitudes fundamentais para a mudança. Muitas vezes o casal tem um problema, seja mentira, seja traição, que fez romper a confiança, mas aquele problema nunca foi processado, de forma que pode ainda haver na cabeça da outra pessoa muitos pontos de interrogação. É importante haver esse processamento, porque você precisa saber por que você chegou a tal ponto. E o Wilson e a Karine sabem muito bem disso. A gente tem uma visão de quando você vai casar, você vê outras ideias, e quando você vem na palestra, você acaba amadurecendo e evoluindo cada vez mais. E isso é importante, não você vir uma vez só, você vir diariamente, assim, vir da forma do possível cada vez mais, para você fortalecer, né? Então isso acrescenta muito para você ter e depois você manter. Eu sei que não é fácil, né? Mas se a gente colocar isso na cabeça, começar a colocar em prática, fazer tudo certinho, ser um fiel ao outro, conversar, ser bem realista, com certeza vai dar mudança. Não adianta só chegar, ouvir e sair do mesmo jeito, não. A gente tem que colocar em prática. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a palestra é gratuita. Vamos responder as perguntas de nossos alunos agora. Lembrando, você pode enviar a sua pergunta para o programa, se você quiser a nossa opinião sincera, honestamente brutal, para ajudá-lo através do site escoladoamorresponde.com. Ali você tem um formulário que você preenche, envia a sua pergunta e fique sintonizado para a resposta. escoladoamorresponde.com é o site. Vamos agora responder a pergunta de um aluno que não quis se identificar. Ele está com muita mágoa das mulheres, pelo jeito. Vamos lá. Ele diz: já gostei de muitas moças, mas nenhuma delas me deu valor. Elas gostavam de outros só porque eles tinham mais dinheiro. Como é que você sabe disso? Primeiro, você sabe duas coisas. Você está presumindo duas coisas aqui. Você está presumindo que estes outros de quem elas gostavam tinham mais dinheiro que você. Quer dizer, não sei se você tinha acesso à conta bancária deles, mas de repente você trabalha no banco, onde eles tinham conta, não sei. Mas uma coisa você está presumindo, que eles tinham mais dinheiro que você. Segunda coisa, você está presumindo que esta era a razão por que elas gostavam mais dos outros. Porque eles tinham mais dinheiro. Quer dizer, você vê que tão falho o raciocínio que por que ele ficou tão chateado
com moças que preferiram outros homens porque eles tinham mais dinheiro que ele. Quer dizer, era para ele dar graças a Deus. Ainda bem que elas não gostaram de mim, porque elas são materialistas, elas são interesseiras. Era para ele ficar contente que ele se livrou dessas mulheres. Mas ele aqui está com dor de cotovelo, porque essas mulheres, essas moças, gostaram de outros só porque eles tinham mais dinheiro. Então veja bem que você está presumindo muitas coisas. E quando a gente presume, quando o nosso raciocínio é falho, as nossas conclusões serão falhas e as nossas atitudes e comportamentos serão falhos também. Então, eu nem terminei de ler o seu e-mail ainda, só li a primeira linha. Vamos lá. Acho isso uma injustiça. Será que é injustiça? Acho que não sei se eu vou conseguir terminar de ler o e-mail dele. Será que realmente é injustiça? Ou você acha que as mulheres deveriam gostar de homens que não têm nada para oferecer? Homens que não têm emprego, que ganham... a renda deles é inconstante. E tem síndrome de vítima. Então, na verdade, você vai ver que, claro, não estou dizendo que é justo as mulheres gostarem, ou uma mulher gostar de um homem pelo saldo bancário dele. Mas tampouco é justo uma mulher dizer, então eu vou procurar um homem que está com dívida. Eu quero me apaixonar por um cara endividado. É justo isso? É justo? Eu também não vejo que é justo. Porque nem ele queria estar endividado. E eu nunca vi... Por que se você não quer estar endividado, por que você quer que as outras pessoas queiram você endividado? Pois é. Então, veja bem, o seu raciocínio está muito falho. Acho isso uma injustiça, você diz. Eu pensava que se eu agisse a minha fé, elas começariam a olhar para mim. Mas elas não olham e até correm. Vejo que é a beleza que importa. Estou gostando de outra moça, mas me sinto frustrado. O que eu vejo que está acontecendo com você, aluno, é que você está cheio de grilos na cabeça. Você está cheio de monstrinhos na cabeça. Porque tudo que você falou não é sustentável, são argumentos furados. Porque se fosse beleza que realmente importasse, então só os homens bonitos como eu teriam casados. Tô brincando. Eu já estou na curva descendente. Eu já fui mais bonito, né? Já estou agora na curva descendente. Você está querendo elogio? Não. Que eu posso dar, se quiser. Eu também não vou reclamar se você der. Não, mas espera aí, Renato. Deixa eu falar. Só complementando, se fosse o fato que só homens bonitos conseguiam relacionamentos, então os feios ou considerados feios viveriam solteiros. E o que mais tem por aí é homem que parece um acidente entre Scania e Volvo com mulher bonita do lado. É porque é diferente. Aliás, você deve ser assim, o amigo. Você deve procurar beleza. Porque a pessoa que pensa assim é que ela pensa dos outros, é o que ela é. Normalmente é assim. A maneira que você olha para as outras pessoas é a forma que você também pensa. O que você acha que as pessoas estão pensando é o que você pensa. Normalmente é assim. Nós vemos mais a questão do homem procurar beleza na mulher do que a mulher procurar beleza no homem. Porque o que chama mais atenção na mulher não é a beleza, não é o dinheiro, é a segurança que o homem passa para ela. Você está ouvindo? Vou chamar a atenção aqui no que ela acabou de falar. Repete, por favor, Cristiane, porque ele e muitos homens precisam ouvir isso. Eles precisam entender que o que mais chama a atenção na mulher não é o dinheiro nem a aparência deles. São os músculos que chamam a atenção. O que chama a atenção da mulher é a segurança que ele tem. Ele passa segurança. Ele é um homem convicto de quem ele é, de onde ele quer ir, para onde ele quer ir, o que ele quer fazer na vida. Ele sabe o que ele quer fazer da vida. O que a mulher não quer, o que ela odeia e ela foge mesmo, é homem inseguro. Homem que não sabe de nada, não sabe o que vai fazer na vida,
duvidoso, sabe? Não sabe se vai, se vem, não toma iniciativa. A mulher odeia isso. Que não tem autoconfiança, como você que nos escreveu. Você não tem autoconfiança. Você não tem autoconfiança na sua vida econômica, não tem autoconfiança na sua aparência. Você desconfia das mulheres, você já tem um estereótipo das mulheres na sua mente. Então, claro, você dá uma impressão, tudo isso transparece, tá? Do jeito que você fala, do jeito que você se comporta. Do jeito que anda. Como você anda, como você se veste, como você se comunica com as mulheres. Tudo isso transparece, do que está dentro de você. Então, você tem que resolver, consertar esse conteúdo seu. Mudar a sua ótica das mulheres. Nem todas as mulheres são assim. Realmente há mulheres interesseiras, sim, há muitas Marias chuteiras por aí, como tem sim. homens também interesseiros. Como homens, exato, como homens também errados, que só querem a mulher pela aparência, para o corpo, para a cama. Então, mude dentro de você a visão das mulheres, mude dentro de você a visão sobre você mesmo. A visão na vida é tudo. A maneira que você vê, que você enxerga as pessoas, enxerga você mesmo, é tudo. E isso impacta demais a vida amorosa. As suas chances de atrair uma pessoa. Você tem que desenvolver a autoconfiança e focar na sua vida. Se você acha que você não tem muito a oferecer e você realmente, o seu pacote não é atraente para uma mulher com as mínimas qualidades que você procura, então a culpa não é da mulher, a culpa é sua. Você tem que melhorar esse pacote. Você tem que melhorar o que você pode oferecer. Você, por exemplo, é inconstante no trabalho, você tem um trabalho que mal dá para sustentar você, é claro, a mulher vai ficar preocupada. Eu vou casar com ele, eu vou ter que sustentar ele. Então, você tem que pensar naquilo que você pode mudar e melhorar a seu respeito, para o seu próprio bem. E aí você não vai precisar ficar correndo atrás delas, porque elas vão atentar para você. Você vai chamar a atenção delas, ok? Então, há muita coisa errada dentro de você com a sua ótica, com a sua maneira de pensar, de raciocinar. E mudando isso, você melhorará as suas chances de encontrar uma pessoa que vai te amar de verdade. Já voltamos para responder mais perguntas. Acesse o site escoladoamorresponde.com. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Vamos responder a pergunta da Caroline, que com certeza não leu o livro Casamento Blindado. Estou morando junto com o pai da minha filha há 5 anos e nossa filha tem 4 anos. Sempre fiquei esperando ele me pedir em casamento e ele não pede. Já fiz o pedido para ele casar comigo e ele responde não. Será que ele me ama realmente? Será que um dia vai me pedir em casamento? Vamos deixar a vaquinha dar a resposta. Coloca mais um pouquinho, tá? Como todo aluno da Escola do Amor já sabe muito bem, quando você dá o leite de graça, não há razão por que comprar a vaca. Quer dizer, você foi morar com ele sem casar. Então, agora ele tem uma mulher que, para todos os efeitos, é esposa, é mãe da filha dele, faz tudo que uma esposa faz, o trata como marido,
qual a diferença, qual o benefício que ele vê em casar com você? É por isso que os homens favorecem aquela típica resposta clássica: a um pedaço de papel não vai mudar nada. Porque realmente a única diferença entre casar e o que ela está vivendo agora é um pedaço de papel. Né? Mas nós sabemos que não é só um pedaço de papel. Uhum. Né? A mulher... E ele também sabe. Ele sabe. E ele também sabe. E por isso ele não quer assinar. Aquilo que eu falava anteriormente, né? O que a mulher mais aprecia é segurança. Por quê? Porque ela precisa de segurança no relacionamento. E quando ela não está num casamento, num relacionamento de compromisso como um casamento, ela se sente insegura. Porque ela sabe que ele pode a qualquer momento sair de casa. Ele pode falar assim: olha, não deu certo, tchau. E saiu, pronto, acabou. Ele larga tudo. Ou então, o que muitos fazem, né, nessa situação, vivem como se fossem homens solteiros. Porque eles falam assim: olha, eu não casei com você. Nós moramos juntos, eu ainda tenho a minha liberdade. Então, quer dizer, totalmente insegura a mulher fica nessa situação. Então, você, mulher, que não quer ficar numa situação assim, constrangedora, de estar fazendo o papel de uma pessoa que não recebeu o por onde para fazer aquele papel, não vá morar junto. Agora, para você que já está nessa situação, a sua esperança é o quê? A sua esperança é esperar. Ou que isso sair fora. Mas ela já tem filha, né? O problema é que ela já tem filha com ele. Então agora a sua situação é você ficar aguardando para ver se um dia ele vai assumir você. Mas você entrou nessa situação. Não culpe o seu marido, não. Culpe você. Porque você aceitou. Você, inclusive, foi a ponto de pedir para ele casar com você. Quer dizer, não só ele não pediu você, como você foi lá e ainda pediu: a casa comigo, por favor. Que humilhação. Olha... Ai. Bom, é tudo por hoje, vamos ficando por aqui. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiane Cardoso. Voltamos amanhã nesta emissora e neste horário, respondendo mais perguntas dos nossos alunos. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television. Você está com sede? Sede de encontrar um grande amor? Sede de justiça após uma grande desilusão amorosa? Sede de carinho, afeto, de se sentir especial aos olhos da pessoa amada? Quem beber desta água jamais terá sede. Fogueira Santa, pela vida amorosa, no Poço de Águas Vivas do Templo de Salomão. Informe-se na Terapia do Amor mais perto de você. www.terapiadoamor.tv